o aroma do chá recém-preparado, a seda dançando ao vento no pátio do palácio, o som do guzheng ecoando entre montanhas e nevoadas. Assim começa a nossa jornada pela China imperial, um império antigo, vasto, milenar, governado por dinastias que ergueram muralhas, inventaram papéis, moldaram filosofias, onde o tempo parecia correr de forma diferente, guiado pela harmonia, pela honra e pelo imperador. Aqui é o narrador de histórias, um espaço para quem deseja aprender com calma, ouvindo histórias que embalam a mente e aquietam o corpo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que mais te fascina nesse universo. Comente também o nome da cidade que você mora. Gosto de saber os lugares que os meus conteúdos podem alcançar. Agora, respire fundo. Feche os olhos se quiser. Vamos caminhar pelos jardins de um palácio da dinastia Tong, atravessar desertos, com caravanas da Rota da Seda, ouvir os ecos da filosofia de Confúcio, sentir o peso das decisões dos imperadores e entender o dia a dia de um povo que construiu um dos legados mais duradouros da história. Permita-se relaxar. Polk, Nas, linhas suaves do passado, a sabedoria ainda sussurra. As primeiras dinastias. A vastidão de uma história que se estende por mais de 2 milênios repousa sobre a terra da China. Uma civilização milenar, forjada em ciclos de poder, glória e transformação incessante. Adentramos agora em um percurso que se inicia com a força unificadora da dinastia Qin, no longínquo ano de 221 a.C., e se desdobra através dos séculos, testemunhando a ascensão e a queda de impérios, a florescência de culturas e o legado de inovações que ressoaram por todo o globo, moldando o curso da humanidade e influenciando civilizações distantes. Este vasto período imperial, que se encerra somente com a queda da dinastia Qing em 1912, não foi um caminho linear e previsível, mas sim uma tapeçaria complexa e multifacetada, uma narrativa tecida com os fios de incontáveis vidas, decisões imperiais monumentais e desafios épicos que moldaram profundamente não apenas uma nação em constante evolução, mas a própria face do Oriente e suas cruciais interações com o resto do mundo conhecido, desde as fundações ancestrais que lançaram as bases de sua identidade única e resiliente, passando por eras de esplendor cultural inigualável e expansão territorial ambiciosa que definiram o que viria a ser a China, até os tempos de provação, fragmentação interna e, por fim, o inevitável declínio sob pressões renovadas. A jornada da China imperial é um testemunho poderoso da resiliência humana, da engenhosidade e da capacidade de construir sociedades grandiosas e duradouras, que deixam um legado perene. Cada dinastia que ascendeu ao trono do dragão, uma após a outra, deixou sua marca indelével no tecido da história chinesa, contribuindo para um acervo monumental de conhecimento, arte, filosofia e governança que ainda hoje define a alma e a identidade da nação chinesa. Vimos a padronização e a unificação forjadas sob férrea disciplina, a expansão que abriu rotas comerciais e culturais cruciais para o mundo, a erudição que valorizou o saber e a moralidade como pilares da sociedade, a inventividade que gerou inovações capazes de mudar o curso da história global e a arte que capturou a beleza e a complexidade da existência humana em suas mais diversas formas de expressão. Explorar essa história é, em essência, compreender os alicerces de uma das maiores, mais antigas e mais influentes civilizações que a humanidade já conheceu. É mergulhar em um passado incrivelmente rico em detalhes, onde o mandato do céu legitimava o poder celestial do imperador. A burocracia meritocrática estruturava a sociedade e a inovação florescia em meio a desafios internos e externos constantes. Esta é a saga da China imperial, um legado que ecoa através do tempo, revelando a profundidade de seu impacto no presente e sua perpétua relevância no cenário mundial. Preparem-se, pois iniciaremos agora uma viagem fascinante através de mais de 2000 anos de história imperial, a longa e fascinante saga da China imperial, que por mais de 2 milênios teceu seu destino. Encontra suas raízes profundas em um passado distante, nas brumas das primeiras dinastias. É nesse alvorecer que se lançam as fundações sobre as quais se ergueria uma das mais antigas e resilientes civilizações do mundo. A história começa a delinir-se com as dinastias
dinastias Xia e Shong. A dinastia Xia, envolta em lendas e debates acadêmicos, é considerada a primeira a emergir por volta de 2070 a.C. Embora as evidências arqueológicas sejam mais escassas, é a Shong que ascendeu por volta de 1600 a.C., que nos revela vestígios mais concretos dessa era seminal. Sob o Shong, vemos o florescer de uma sociedade organizada, com centros urbanos, avanços no trabalho do bronze e as primeiras formas conhecidas da escrita chinesa, registradas em ossos oraculares. Foram essas estruturas incipientes, essa organização social e política embrionária, que estabeleceram as bases essenciais para o desenvolvimento da civilização chinesa. Eles foram os primeiros passos, a argamassa que uniu os elementos primordiais de uma identidade cultural e política ainda em formação. Sucedeu ao Shong a dinastia Zhou, que ascendeu ao poder por volta de 1046 a.C. A transição marcou um momento crucial, não apenas na linha sucessória, mas na própria concepção de governança. Foi a dinastia Zhou que introduziu um conceito que se tornaria o pilar ideológico do poder imperial chinês por milênios: o mandato do céu. Essa de profundo cunho filosófico e religioso postulava que o governante, o filho do céu, possuía a aprovação divina para governar. Seu direito ao poder não era inato ou eterno, mas condicionado à sua virtude e à sua capacidade de manter a ordem e o bem-estar do reino. A prosperidade, a harmonia e a ausência de catástrofes eram vistas como sinais da aprovação celestial, enquanto a tirania, a injustiça e o caos indicavam que o mandato fora retirado. Essa ideia providencial e moral forneceu uma justificativa para a ascensão dos Zhou e, mais importante, estabeleceu um princípio de legitimidade que moldaria dinâmica política e a justificação do poder para as eras vindouras. Essas primeiras dinastias, com suas estruturas nascentes e a introdução de conceitos fundamentais como o mandato do céu, pavimentaram o caminho para a vasta e complexa trajetória que a China imperial percorreria. E após as fundações lançadas pelas primeiras dinastias e a introdução do mandato do céu pelos Zhou, o cenário estava pronto para uma transformação monumental. O verdadeiro alvorece da China imperial irrompeu no ano 221 a.C., sob o domínio implacável e visionário de Qin Shi Huang. Este foi o marco definitivo, o ponto de inflexão que unificou reinos combatentes sob uma única bandeira, forjando a entidade que conhecemos como China. Qin Shi Huang não era apenas um conquistador, era um arquiteto de império. Sua ambição era a uniformidade, a ordem imposta sobre a fragmentação. Ele padronizou pesos e medidas, garantindo que o comércio e a administração pudessem fluir sem entraves por todo o vasto território. A moeda foi unificada, eliminando a confusão de sistemas regionais e, talvez o mais crucial para a identidade e a comunicação futuras, ele padronizou a escrita, estabelecendo uma base linguística que resistiria ao tempo para cimentar seu poder e defender as fronteiras emergentes contra as tribos nômades do norte. Qin Shi Huang ordenou a conexão e expansão de muralhas existentes. Esta colossal empreitada deu origem a partes significativas da Grande Muralha da China, uma obra de escala titânica que simboliza a capacidade de organização e o controle centralizado do novo império. Não era apenas uma barreira física, mas uma declaração de soberania, uma linha traçada no mapa e na história, sob seu comando. Um governo centralizado foi firmemente estabelecido, dissolvendo a antiga estrutura feudal e concentrando a autoridade em suas mãos. Esta centralização, juntamente com as padronizações, lançou as bases administrativas sobre as quais futuras dinastias construiriam. A dinastia Qin, embora breve, foi a bigorna onde a China imperial foi forjada. Um período de consolidação drástica que moldou o destino de uma civilização por milênios. O legado de Qin Shi Huang reside não apenas em suas construções e padronizações, mas na própria ideia de uma China unificada sob um poder central. A dinastia Han, ascendendo após o breve e transformador reinado do Qin, abriu um capítulo glorioso na longa história imperial chinesa. Este período, que se estendeu por mais de 4 séculos, de 206 a.C. a 220 depois de Cristo, é reverenciado por muitos como uma verdadeira era dourada, um tempo de notável florescimento e consolidação para a civilização chinesa. As
bases de um império unificado e centralizado foram fortalecidas, e a sociedade, a economia e a cultura alcançaram novos patamares de desenvolvimento. A Pax Sinica, a paz chinesa, floresceu em grande parte deste tempo, permitindo que o império prosperasse internamente. O período de maior vitalidade dentro da dinastia Han é frequentemente associado ao longo e dinâmico reinado do imperador Wu, que governou de 141 a 87 a.C., conhecido por sua energia e ambição. O imperador Wu foi um líder que impulsionou a China para uma nova fase de projeção de poder. Sob seu comando, o Império Han embarcou em campanhas de expansão territorial significativas, estendendo sua influência e controle para o norte, sul, leste e oeste. Essa expansão militar não apenas aumentou o tamanho físico do império, mas também integrou diversas populações e recursos sob a égide chinesa, solidificando a posição da China como uma potência dominante na Ásia Oriental. Paralelamente a esta expansão territorial, o imperador Wu desempenhou um papel crucial no estabelecimento formal da Rota da Seda. Esta não era uma única estrada pavimentada, mas uma complexa rede de vias terrestres e marítimas que se tornaria a artéria vital do comércio e da interação transcontinental por séculos. Iniciando suas jornadas a partir da capital Han, esta rota se estendia por milhares de quilômetros, atravessando desertos áridos, montanhas imponentes e estepes vastas, conectando a China diretamente com as culturas da Ásia Central, Índia, Pérsia e até mesmo o mundo romano. A Rota da Seda permitiu que produtos valiosos como a seda, o jade e as especiarias chinesas chegassem ao Ocidente, enquanto novos bens, tecnologias e, sobretudo, ideias e influências culturais viajavam na direção oposta. O estabelecimento e a segurança desta rota sob o domínio Han não só impulsionaram a economia do império, mas também cimentaram seu papel como um centro global de comércio e intercâmbio cultural, definindo a dinastia Han como um período de florescimento e alcance sem paralelo. A dinastia, reverenciada na história chinesa como uma era de ouro, estendeu seu domínio por mais de 4 séculos, consolidando as fundações lançadas pelas dinastias iniciais e pela unificação. Daoqin. Sob o jugo dos Han, o império alcançou um florescimento notável, projetando seu poder e cultura para além de suas fronteiras. Este período foi palco de conquistas territoriais significativas, notavelmente sob o imperador Wu de Han, cuja visão e ação expandiram o império a novas vastidões. Além das conquistas militares e do estabelecimento das rotas que viriam a ser conhecidas como a lendária Rota da Seda, conectando a China ao distante Ocidente em um intercâmbio vital de bens e ideias, o imperador Wu empreendeu uma transformação igualmente profunda no âmago da governação e da sociedade, a consolidação do confucionismo, o confucionismo, uma escola de pensamento que emergira séculos antes. Tornou-se sob a égide Han a ideologia de Estado, o pilar filosófico e ético, sobre o qual repousaria a administração imperial. Não foi meramente uma preferência religiosa ou filosófica, mas uma escolha estratégica e profunda para unificar o pensamento e estabelecer um código de conduta para os governantes e governados. O confucionismo, como a fonte indica, dava uma ênfase particular na ética e na educação, valores considerados essenciais para a ordem social e para a formação de uma elite capaz e virtuosa. Essa ênfase na ética e na educação encontrou sua expressão prática no sistema que selecionava aqueles que serviriam ao império. A administração do vasto Império Han passou a ser conduzida por uma burocracia que aspirava à meritocracia. O sistema de exames imperiais, introduzido durante a dinastia Han, embora ainda em suas fases iniciais e longe da perfeição, que alcançaria em dinastias posteriores como Tong e Song, marcou o caminho para a seleção de funcionários com base no mérito intelectual e no conhecimento dos clássicos confucianos. Esta base confuciana para os exames assegurava que os futuros oficiais compartilhassem uma visão comum de moralidade, dever e ordem social, cimentando a influência do confucionismo na estrutura de poder. Ao fortalecer o confucionismo como ideologia de Estado, a dinastia Han não apenas forneceu uma justificação moral e intelectual para seu governo,
mas também forjou uma identidade cultural e administrativa duradoura para o Império Chinês. Os princípios de respeito à hierarquia, lealdade, ritual e benevolência, centrais ao pensamento confuciano, tornaram-se a linguagem comum da elite governante e moldaram as interações sociais por séculos. Essa solidificação ideológica contribuiu imensamente para a estabilidade e a longevidade da dinastia Han e estabeleceu um precedente para as futuras dinastias, que em maior ou menor grau continuariam a reconhecer a centralidade do confucionismo na vida pública e privada. A escolha Han de elevar o confucionismo foi, portanto, um ato fundamental que ressoaria através de toda a história imperial chinesa, com a queda da gloriosa dinastia. No ano de 220 da Era Comum, um vasto império, unido por séculos, sob uma autoridade central, desintegrou-se. Iniciou-se então um longo e tumultuado interlúdio na história da China imperial, conhecido como o período de desunião, por mais de 3 séculos e meio, estendendo-se de 220 a 589 DC. A terra que um dia foi Han foi palco de conflitos incessantes, divisões políticas e a ascensão e queda de múltiplos reinos efêmeros. Embora frequentemente referido como o período das 6 dinastias, este nome evoca a complexidade e a instabilidade, pois inúmeras outras entidades políticas surgiram e desapareceram neste turbilhão histórico, lutando pelo controle de territórios. Alterora e unificados, foi um tempo de profunda fragmentação. A autoridade imperial central ruiu, dando lugar a cortes rivais que estabeleceram seus próprios domínios, frequentemente em guerra umas com as outras. O caos político e militar tornou-se a norma, com fronteiras fluidas e lealdades instáveis, marcando um forte contraste com a estabilidade apoxímica que a dinastia Han havia proporcionado. Contudo, em meio a essa desordem aparente, ocorreu um notável processo de fusão cultural, com as migrações e a interação constante entre diferentes grupos populacionais, incluindo povos do norte que se estabeleceram no sul. Novas ideias, crenças e práticas foram absorvidas e sincretizadas, enriquecendo o tecido social e cultural chinês de maneiras inesperadas. O período de desunião representou um hiato sombrio na linhagem contínua do Império Centralizado, contrastando fortemente com a Era de Ouro que o precedeu. No entanto, foi também um cadinho onde as bases para futuras reunificações e florescimentos culturais foram inadvertidamente forjadas nas entranhas da fragmentação, alimentando o anseio por uma nova era de unidade sob um único mandato do céu, após séculos de fragmentação e conflito, conhecidos como o período das 6 dinastias, onde o vasto império que um dia florescera sob os Han se esfacelou em reinos rivais e desunião. A China ansiava por estabilidade. A terra estava dividida. As rotas de comunicação e comércio, outrora vibrantes, enfrentavam interrupções, e a autoridade central havia desaparecido há muito. Foi neste cenário de desagregação que emergiu a dinastia Sui, em 581 DC, com a árdua e necessária missão de costurar novamente o tecido de uma civilização dividida. Sua ascensão marcou um ponto de inflexão crucial na longa saga imperial, pondo fim a quase 4 séculos de cisão. A reunificação sob a dinastia Sui não foi apenas um ato político, foi a restauração de um ideal de império unificado que remontava aos tempos gloriosos do passado. Esta consolidação do poder central reabriu caminhos para a renovação e a prosperidade. Contudo, o legado mais tangível e monumental da dinastia Sui reside na audaciosa construção do grande Canalan. Esta colossal obra terrenária tecida através de milhares de quilômetros, conectando rios e regiões distantes, transcendeu sua função meramente hídrica. O grande canal tornou-se a espinha dorsal do transporte de grãos e recursos, ligando o fértil sul ao centro político do norte, facilitando a movimentação de tropas e o comércio. Sua construção foi um empreendimento de proporções épicas, exigindo imensos recursos humanos e materiais, que, embora tenha pavimentado o caminho para a prosperidade futura, também impôs um fardo pesado sobre a população, contribuindo para a brevidade do reinado Sui, apesar de sua curta duração, 58-1618 d.C. A dinastia Sui plantou as sementes para a estabilidade e a magnificência que floresceriam sob a dinastia subsequente. A restauração da unidade imperial e a criação desta infraestrutura vital foram atos fundamentais, que não só reergueram a China
após um longo crepúsculo de desunião, mas também estabeleceram as bases para o florescimento econômico e cultural das eras vindouras. O Grande Canal, em particular, permanece como um testemunho silencioso da ambição e da capacidade do Sui de moldar a paisagem e o destino de uma nação inteira, redefinindo para sempre as conexões internas do vasto território chinês. Esta era de transição, embora efêmera em si, foi indispensável para a continuidade da história imperial chinesa, provando que mesmo após a mais profunda fragmentação, a unidade poderia ser forjada novamente pela vontade de um império. Em busca de sua identidade perdida, a dinastia Tong, que ascendeu ao poder em 618 DC, Código, é reverenciada na história chinesa como uma era de ouro inigualável. Foi um período marcado por uma efervescência cultural extraordinária e um espírito cosmopolita que abriu as portas do império ao mundo. Sob o mandato do céu, imperadores notáveis guiaram este florescimento, consolidando a força e a influência da China em um nível global. Taizong, cujo reinado se estendeu de 626 a 649 DC, é lembrado por sua sabedoria estratégica, eficiência administrativa e a consolidação de um vasto império. Sua liderança visionária lançou as bases para a estabilidade interna e a prosperidade que definiriam grande parte da dinastia. Anos depois, Xuanzong, governando de 712 a 756 DC, presidiu o apogeu da riqueza, da arte e da cultura Tong, simbolizando a grandiosidade dessa época de esplendor sem precedentes. A capital Tong, Chang'an, era o coração pulsante desse império vibrante e seu mais vívido símbolo de cosmopolitismo, destacando-se como a maior e mais dinâmica metrópole do mundo naquela era. Chang'an não era apenas um centro político, mas um vasto caldeirão de intercâmbio cultural. Suas ruas e mercados fervilhavam com a presença de mercadores, estudiosos, artistas e emissários vindos de reinos distantes. Conectados pelas ramificações da lendária Rota da Seda, suas avenidas monumentais, templos magníficos e bairros distintos refletiam a prosperidade, a tolerância e a abertura da dinastia a novas ideias e influências. Nesse ambiente fértil, a cultura floresceu em todas as suas formas. A poesia atingiu novos picos de lirismo e expressão. As artes visuais prosperaram e o pensamento se expandiu, impulsionado pela perfeição do sistema de exames que atraía as mentes mais talentosas de todo o império para o serviço governamental. A dinastia Tong, com sua força militar, administração eficiente e, acima do tudo, sua riqueza cultural e abertura ao mundo, firmemente estabeleceu seu lugar como uma das eras mais gloriosas e influentes da China imperial, deixando um legado de brilho e sofisticação que ressoaria através dos séculos. A magnificência da dinastia Tong encontrou seu epicentro pulsante na cidade de Chang'an. Erguida como a maior metrópole do mundo conhecido em sua época, esta capital imperial não era apenas um centro de poder político, mas um farol de cultura e um caldeirão de civilizações. Suas muralhas imponentes e seus portões grandiosos abriam-se para um universo ordenado, concebido com precisão geométrica. A cidade se desdobrava em distritos meticulosamente planejados, cada qual com sua função, desde as áreas residenciais dos nobres e funcionários até os vibrantes mercados que fervilhavam com a energia de milhares. Chang'an era de fato uma cidade global. Comerciantes, embaixadores, monges e estudiosos convergiam de todos os cantos da Ásia. Persas, árabes, indianos, coreanos e japoneses caminhavam por suas ruas, trazendo consigo suas línguas, suas mercadorias exóticas, suas crenças e suas artes. Essa diversidade não era apenas tolerada, mas muitas vezes celebrada, imbuindo a capital Tong com um cosmopolitismo sem igual. Os mercados eram espetáculos por si, só repletos de sedas finas, especiarias raras, joias preciosas e inovações que circulavam pelas vastas rotas comerciais, especialmente a Rota da Seda. A infraestrutura da cidade era notável para a era, com sistemas de abastecimento de água, vastas avenidas e uma organização que permitia o controle e a prosperidade. Templos budistas, santuários taoístas e até mesmo mesquitas
alauquitas e igrejas nestorianas coexistiam, refletindo a mente aberta da dinastia. A vida cultural florescia. Poetas, pintores e músicos encontravam patronos e audiências. A Academia Imperial atraía mentes brilhantes. Em cada esquina e em cada praça, Shangyan expressava a confiança e a grandeza de um império no auge de sua força e influência. Essa cidade não era apenas a sede de um governo, era um microcosmo do mundo Tong, um testemunho da sua vitalidade e da sua capacidade de atrair e integrar o melhor de diversas culturas. Sob o mesmo céu imperial, o império renascia sob a dinastia Song, um período que se distinguiria não apenas pela estabilidade reconquistada, mas por uma verdadeira metamorfose em sua base econômica e um salto notável em suas capacidades tecnológicas. Era a era de uma revolução silenciosa, impulsionada pela engenhosidade e pela necessidade. Enquanto as fundações do império repousavam na agricultura, a dinastia Song testemunhou um florescimento sem precedentes no comércio interno. As redes fluviais e de canais, legados de dinastias anteriores como o monumental Grande Canal, tornaram-se as artérias vitais desse novo dinamismo. Permitiam o transporte eficiente de mercadorias por todo o território, conectando regiões produtoras a centros de consumo em uma escala jamais vista. Mercados fervilhantes surgiam e se expandiam, refletindo a crescente vitalidade econômica. As cidades imperiais se transformaram em verdadeiras metrópoles, centros de comércio e manufatura, e Kaifeng, a capital, exemplificava essa efervescência. Habana, ruas apinhadas, mercados movimentados e uma infraestrutura em desenvolvimento davam o tom de uma sociedade cada vez mais complexa e próspera. A vida nessas cidades era um testemunho do vigor econômico. And artisans, mercadores e uma crescente classe urbana coexistiam e impulsionavam ainda mais a circulação de riqueza. Paralelamente a essa expansão econômica, a dinastia Song foi palco de avanços tecnológicos que teriam repercussão global. Embora muitas invenções fundamentais tivessem raízes em épocas anteriores, foi sob o Song que algumas foram aprimoradas e aplicadas de formas revolucionárias. Notadamente a bússola, essa ferramenta essencial para a navegação, foi adaptada e seu uso se disseminou neste período, abrindo novas rotas e facilitando o comércio marítimo, tanto costeiro quanto, eventualmente, de longa distância. Outras inovações, como aquelas relacionadas à impressão, embora a invenção seja anterior, seu impacto na disseminação do conhecimento e na eficiência administrativa e comercial cresceu imensamente, e talvez técnicas agrícolas mais refinadas. Embora a fonte não detalhe Song especificamente para a agricultura, ela menciona inovações gerais contribuíram para sustentar e expandir esse império. Essa combinação de um setor comercial vibrante, cidades dinâmicas e a aplicação prática da tecnologia redefiniu a China Song, lançando as bases para uma prosperidade que, mesmo diante de desafios futuros, deixaria uma marca indelével na história imperial. Durante a dinastia Song, que já era reconhecida por sua notável revolução econômica e significativos avanços tecnológicos, a busca pela excelência estendeu-se profundamente ao domínio das artes. Foi um período em que a cultura floresceu de maneira vibrante e a efervescência artística atingiu novas alturas. Nesse contexto de prosperidade e inovação, figuras imperiais desempenharam um papel crucial no fomento da expressão criativa, destacando-se o imperador Huizong. A fonte nos revela que Huizong foi um patrono das artes, um título que por si só denota um compromisso imperial com o desenvolvimento e a valorização das manifestações culturais. Sob o patronato e a influência de líderes como Huizong, a arte chinesa ascendeu a picos notáveis de realização. As diversas formas de expressão artística encontraram um solo fértil para prosperar. A pintura, por exemplo, era uma arte altamente valorizada, e durante a Era Song ela se caracterizou pela representação de paisagens deslumbrantes. Essas paisagens não eram meras reproduções visuais, mas capturavam a essência da natureza com uma profundidade e sensibilidade que refletiam a maestria dos artistas da época. A reverência pela caligrafia também permaneceu uma constante,
sendo considerada não apenas uma forma de escrita, mas uma arte em si mesma, onde a beleza do traço e a expressividade do caractere eram profundamente apreciadas e cultivadas. A caligrafia, como a pintura, era um reflexo da alma do artista e um componente essencial da educação e da cultura letrada. Contudo, talvez uma das contribuições mais distintivas e renomadas da dinastia Song para o mundo da arte imperial chinesa tenha sido no campo da cerâmica e, mais especificamente, da porcelana. A cerâmica Song foi uma forma de arte altamente desenvolvida, alcançando um nível de sofisticação técnica e estética inigualável em muitas áreas. As peças criadas nessa época são testemunhos da habilidade e da inovação dos artesãos. Entre as conquistas notáveis, a fonte menciona as peças de jade-vítreo, conhecidas como celadan. Este tipo de cerâmica, com seu esmalte verde profundo, que lembra a beleza translúcida do jade, tornou-se um símbolo da elegância e do refinamento, da corte Song e da elite. O desenvolvimento da cerâmica Song não foi apenas uma proeza técnica, mas também uma expressão cultural profunda, valorizada tanto na China quanto no exterior, através das rotas comerciais que a conectavam ao restante do mundo. A atuação de patronos como o imperador Huizong, mesmo que brevemente mencionada na fonte, sublinha o papel fundamental que a liderança imperial podia desempenhar na promoção e preservação da rica tapeçaria cultural chinesa. O ambiente propício criado pelo apoio imperial permitiu que artistas florescessem e que as artes atingissem a notabilidade que as caracteriza até hoje, deixando um legado duradouro que transcende os séculos e continua a inspirar admiração pelo seu refinamento e beleza intrínseca. A conquista mongol. Os séculos. O mandato do céu repousara sobre dinastias de linhagem Han, moldando a identidade e a administração deste vasto império. Mas a história da China imperial é um ciclo perpétuo de ascensão e queda, de união e fragmentação, e por vezes de dominação por forças externas que desafiavam a própria essência da civilização. Fim do florescimento da dinastia Song, marcada por notáveis avanços econômicos e uma efervescência cultural ímpar. O império voltaria a conhecer a sombra da subjugação. Do norte, uma nova e formidável potência emergia, cavalgando nas estepes e unindo-se sob uma visão singular de conquista. Foram as invasões mongóis, lideradas por um nome que ressoaria na história do mundo: Kublai Khan. Suas campanhas militares varreram o continente, demonstrando uma força implacável e uma capacidade estratégica sem precedentes. A outrora grandiosa dinastia Song, apesar de suas riquezas e inovações, viu-se incapaz de resistir à maré avassaladora. O Imperial, que parecia inabalável em sua longevidade e cultura, foi subjugado. A soberania, que por tanto tempo residira nas mãos de imperadores Han, foi posta à prova, e assim, sobre as ruínas do domínio Song e no rescaldo das conquistas de Kublai Khan, uma nova era amanheceu para a China, uma era sob o jugo de um poder. No ano de 1271 da era cristã, a dinastia Yuan foi oficialmente estabelecida. Não era uma continuação direta das linhagens Han que a precederam. Era uma dinastia fundada pelos mongóis, um povo distinto, com costumes e tradições próprios. O estabelecimento da dinastia Yuan marcou um ponto de inflexão dramático na longa saga imperial. Pela primeira vez em séculos, Edu formatou, abrangente, o trono celestial da China foi ocupado por uma dinastia Nanhuan. Este período, que se estenderia até 1368, representou um hiato no governo chinês nativo, uma era de domínio estrangeiro que deixaria marcas indeléveis na memória histórica do império. As invasões mongóis e a fundação da dinastia Yuan por Kublai Khan reconfiguraram o cenário político e social, impondo uma nova ordem sobre o mandato do céu. O Império Chinês, em sua resiliência secular, adaptava-se mais uma vez às mudanças radicais, ditadas pelos ventos da história e pelas lâminas dos conquistadores das estepes. Após um século sob o domínio mongol, a China buscava reaver seu destino. A dinastia Yuan, estabelecida por Kublai Khan, representou um interlúdio de governo estrangeiro, que aos olhos de muitos parecia ter perdido o sagrado mandato do céu. O império, sob a égide mongol, enfrentava crescentes desafios
desafios, marcados por descontentamento e turbulência em vastas regiões do território. Deste cenário de instabilidade e anseio por soberania nativa, emergiu uma figura destinada a reescrever o curso da história: Zhu Yuanzhang, o futuro imperador Hongwu. Nascido em origens humildes, sua jornada até a liderança dos movimentos rebeldes simbolizou a possibilidade de derrubar a ordem imposta pelos conquistadores do norte. Liderando exércitos determinados, Hongwu orquestrou a campanha militar que culminaria na expulsão do domínio mongol da planície central chinesa. Esta vitória não foi meramente um triunfum, foi a fundamental restauração do governo nativo chinês, o retorno de uma civilização milenar ao controle de si mesma após um período de submissão externa. Ano de 1368 código assinalou o advento da dinastia Ming, inaugurando um novo e crucial ciclo para o império. Sob a liderança do imperador Hongwu, a prioridade máxima recaiu sobre a consolidação do poder central e a árdua tarefa de reconstrução de um país marcado pelos conflitos. Hongwu dedicou-se a fortalecer a autoridade imperial e a restabelecer a ordem social e econômica que havia sido abalada. Parte essencial dessa vasta obra de restauração envolveu revitalizar e aperfeiçoar das estruturas administrativas tradicionais que, ao longo dos séculos, haviam fornecido a espinha dorsal para a governança imperial. O sistema de exames, ferramenta vital para a seleção de uma burocracia meritocrática fundamentada no profundo conhecimento dos clássicos confucianos, foi restaurado e rigorosamente aplicado. Essa complexa estrutura administrativa, complementada por órgãos fundamentais como os 6 ministérios, provia o mecanismo essencial para gerenciar um império de proporções continentais. O mandato do céu, agora firmemente empunhado por Hongwu e sua nova dinastia, conferia a legitimidade necessária ao seu governo e ao novo ciclo dinástico que se iniciava, a dinastia Ming. Sob a fundação de Hongwu, empreendeu um esforço consciente para reafirmar a grandeza cultural e a identidade após a interrupção imposta pelo domínio mongol. Embora os desafios fossem imensos, a expulsão bem-sucedida dos Yuan e o estabelecimento de uma dinastia nativa representaram um ponto de inflexão de magnitude colossal na história chinesa, reafirmando a notável resiliência e a capacidade de renovação do império, lançando as bases para os próximos séculos de sua duradoura existência. O Império Ming, restaurado após a era mongol, buscava restabelecer a glória e estabilidade do domínio nativo chinês. Foi nesse contexto que um dos seus mais proeminentes governantes, o imperador Yongle, ascendeu ao trono no início do século XV. Sua era seria marcada por feitos de grande magnitude, mas poucos deixaram uma marca tão indelével quanto sua decisão de realocar a capital do vasto império, de Nanjing, a cidade que havia servido como centro administrativo. O foco do poder seria transferido para o norte, para a cidade de Pequim, um movimento estratégico e simbólico que reorientaria a China por séculos vindouros. Essa não foi uma simples mudança de endereço, foi uma reestruturação monumental que exigiu recursos e mão de obra em escalas impressionantes. A transferência da capital implicou a mudança de toda a corte imperial, dos oficiais da burocracia que gerenciava o império, dos registros e documentos que sustentavam a governança e de milhares de serviçais e artesãos. Paralelamente a essa vasta migração, a cidade de Pequim foi transformada para receber o coração do poder imperial. O projeto central dessa nova capital seria a construção de um complexo palaciano sem precedentes em escala e opulência. A Cidade Proibida. A Cidade Proibida não era meramente uma residência para o imperador e sua família. Era a materialização física do poder imperial centralizado, o lugar onde o Filho do Céu residia e de onde emanava autoridade sobre o vasto território. Sua construção, que se estendeu por mais de uma década e empregou centenas de milhares de trabalhadores, foi um testemunho da capacidade organizacional e da ambição da dinastia Ming, erguida com base em princípios cosmológicos e filosóficos que refletiam a ordem do universo e a posição central do imperador. A Cidade Proibida tornou-se um labirinto de pátios, salões e templos, cercado por altos muros e um fosso impenetrável para o mundo exterior. Daí o nome, Proibida. Este complexo serviria como o cerne do governo imperial por mais de 500 anos, testemunhando as ascensões e quedas de duas dinastias. Cada detalhe arquitetônico, desde a orientação dos edifícios até
até as cores vibrantes dos telhados e paredes. Era carregado de simbolismo, reforçando a majestade e a sacralidade do poder imperial. A decisão do imperador Yongle de mover a capital para Pequim e a subsequente construção da Cidade Proibida não apenas definiu a geografia política da China moderna, mas também criou um ícone duradouro do poder e da cultura imperial chinesa. Um lembrete imponente da grandeza e da centralidade do imperador no universo chinês. Após a tumultuada era de domínio mongol sob o regime Yuan, a dinastia Ming ascendeu, anunciando a restauração do domínio chinês Han e um poderoso ressurgimento da autoridade imperial. Foi sob o comando e a visão do imperador Yongle que este império revitalizado voltou seu olhar para a imensidão dos oceanos. Embora Yongle seja lembrado por empreendimentos monumentais, como a transferência da capital para Pequim e a maravilha arquitetônica da Cidade Proibida, seu patrocínio estendeu-se muito além do reino terrestre. Alcançando o mundo marítimo com uma ambição sem precedentes, foi nos primeiros anos do século XV, precisamente neste momento crucial da consolidação e do poder Ming, que uma série de viagens extraordinárias partiu, lideradas pelo eunuco da corte Zhenghe. Essas não foram viagens comuns, patrocinadas diretamente pelo trono imperial. Elas representaram uma projeção deliberada e consciente do poder e da prosperidade Ming no cenário internacional, descritas em relatos históricos como famosas e apropriadamente lembradas por sua escala grandiosa. Essas expedições foram uma declaração clara da posição da China no mundo, mais do que diplomacia ou comércio. O significado primordial dessas viagens, como indicado por relatos históricos, residia em sua função como uma profunda demonstração da imensa capacidade naval do Estado chinês. Lançar e sustentar frotas de tal magnitude, percorrendo vastas distâncias através do Oceano Índico e além, exigia um nível incomparável de organização, domínio logístico e expertise técnica em construção naval e navegação. Elas apresentaram não apenas grandes embarcações, mas uma infraestrutura sofisticada capaz de suportar empreendimentos marítimos de longa duração e larga escala. As expedições de Zhenghe, ocorridas durante esse período específico no início do século XV, destacaram um período em que a dinastia Ming possuía os recursos, o conhecimento tecnológico e a vontade imperial de dominar os mares. Elas personificaram uma fase dinâmica da China imperial, que se engajou ativamente com o resto do mundo por meio de uma demonstração de força marítima avassaladora. Foi uma era fugaz, porém inesquecível, em que a bússola e a vela transportaram o poderio do Império do Meio através de ondas distantes, deixando uma marca indelével na história da exploração marítima e das conexões globais. Essas vidas permanecem um capítulo fascinante, ilustrando o vasto potencial e o alcance da China imperial em seu auge. A última dinastia. O vasto ciclo dinástico, com seus ascensos e quedas, encontrou seu capítulo final. O ano de 1644 marcou um divisor de águas na longa história imperial chinesa. O momento em que a era que se seguia à restauração do domínio nativo chegou ao seu fim. Não seria uma dinastia Han a assumir o manto imperial, mas sim um povo de fora da muralha, os Manchus. Sua chegada ao poder e o subsequente estabelecimento da dinastia Qing representaram a alvorada da última linhagem imperial a sentar-se no trono do dragão. Esta nova ordem, fundada pelos Manchus, iniciou um período que se estenderia por mais de 2 séculos e meio, testemunhando os estertores finais de um sistema milenar até seu inevitável desmoronamento em 1912. A dinastia Qing, com sua origem distinta, assumiu as rédeas de um império vasto e complexo, prometendo continuidade e estabilidade, mas portando consigo as sementes de um futuro incerto. Nos anos que se seguiram à sua ascensão, a dinastia, recém-estabelecida, consolidou seu poder sobre o território chinês, impondo sua autoridade e adaptando muitas das estruturas administrativas e culturais preexistentes. E, embora a ascensão em si tenha sido um período de transição e afirmação, foi sob os reinados de imperadores notáveis que a dinastia Qing alcançaria seu esplendor. As gerações futuras viriam a olhar
para os períodos governados por Kangxi, cujo reinado se estendeu de 1661 a 1722, e por Qianlong, que governou de 1735 a 1796, como o ápice da dinastia, e por extensão, um dos últimos grandes picos da China imperial, sob o comando destes monarcas. O Império Qing expandiu suas fronteiras a uma extensão territorial sem precedentes, solidificando seu domínio sobre vastas regiões e povos diversos. Este foi um tempo de apogeu não apenas em termos geográficos, mas também culturais, onde a fusão de influências manchus e amoldou uma nova era. As artes floresceram, a erudição foi cultivada e a China imperial reafirmou sua posição como um centro de civilização e poder no cenário mundial. O estabelecimento da dinastia Qing pelos manchus, portanto, não foi apenas a mudança de uma família reinante. Foi o início da fase derradeira do império, um período que alcançaria alturas impressionantes antes de enfrentar os desafios internos e as pressões externas que, por fim, levariam ao seu declínio terminal. A história da ascensão Qing é a história da última grande casa a governar a China imperial. Um prefácio para o fim de uma era que durou milênios, a última dinastia a ascender ao trono imperial. A dinastia Qing, estabelecida pelos manchus, marcou a fase final de 2 milênios de história centralizada. E foi dentro deste vasto lapso de tempo, durante períodos específicos e luminosos, que o império alcançou o seu ponto mais alto, o seu zênite. Esse apogeu, o pico de sua grandiosidade e extensão, manifestou-se de forma mais clara sob o governo de 2 imperadores que se destacaram em longevidade e impacto: Kangxi e Qianlong. O imperador Kangxi, cujo reinado se estendeu de 1661 a 1722, e o imperador Qianlong, que governou de 1735 a 1796, presidiram sobre um período de prosperidade e domínio sem precedentes. Foi sob a liderança destes monarcas que a vastidão territorial do Império Chinês atingiu sua máxima extensão. As fronteiras se consolidaram, o território se expandiu até alcançar limites que representavam o ápice geográfico que a entidade imperial chinesa viria a conhecer. Cada légua adicionada, cada povo integrado sob a administração destes imperadores, solidificou a magnitude física do império em seu ponto mais alto, mas não foi apenas a extensão da terra sob seu domínio que definiu este período como o apogeu. A fonte primordial aponta também para um pico cultural. Este pico cultural, durante os reinados de Kangxi e Qianlong, representou um florescimento da cultura chinesa em sua forma mais madura e influente. Embora a fonte não detalhe as manifestações específicas desse florescimento, menos as formas de arte que prosperaram, os avanços intelectuais que ocorreram ou as expressões culturais que definiram a era, menos ela afirma categoricamente que este foi o momento em que a cultura imperial chinesa atingiu sua mais alta expressão, seu ponto de culminância, a combinação de uma extensão territorial sem paralelo e um florescimento cultural que representava o ápice de sua longa história. Fez dos reinados de Kangxi e Qianlong a personificação do apogeu da dinastia Qing em muitos aspectos do próprio Império Chinês em sua trajetória milenar. Foi uma era de poder consolidado, de fronteiras definidas em sua máxima amplitude e de uma cultura que, segundo a fonte, brilhou em seu esplendor máximo. Estes 2 imperadores, com seus longos e impactantes reinados, são lembrados como os arquitetos e guardiões deste pico, um momento singular na vasta tapeçaria da história imperial, onde o império se manifestou em sua forma mais completa e grandiosa, tanto em terra quanto em espírito cultural. Seus nomes estão intrinsecamente ligados a este período de ouro. O ponto mais alto, antes que as sombras do declínio começassem a se alongar sobre os vastos domínios celestiais, o coração do poder, o conceito do mandato do céu, introduzido durante a era da dinastia Zhou. Este profundo conceito forjou-se no cerne da governança imperial chinesa. Não era meramente uma ideia política,
mas uma base filosófica e religiosa que conferia legitimidade ao poder do imperador. Em sua essência, o mandato postulava que o soberano governava não por direito de nascimento inalienável ou força bruta, mas sim com a expressa aprovação divina. O céu, a força cósmica suprema, concedia ao imperador a autoridade para reinar sobre a terra, e essa aprovação era a fonte primária de sua vasta autoridade, justificando a centralização do poder em suas mãos. Esta sanção celestial, contudo, não era eterna nem incondicional. Era um contrato sagrado entre o governante e o reino celestial. O mandato do céu exigia que o imperador governasse com sabedoria, justiça e virtude, assegurando o bem-estar e a prosperidade do povo, enquanto ele mantivesse um governo benevolente e eficaz. O mandato permaneceria com ele e sua dinastia, garantindo a continuidade e a estabilidade do império que se estenderia por milênios, desde as primeiras dinastias até a última. Mas o poder conferido pelo mandato trazia consigo uma responsabilidade imensa. Se o imperador se tornasse um tirano, se negligenciasse seus deveres para com o povo, se permitisse a corrupção florescer ou se o império sofresse com a má administração, isso seria interpretado como um sinal claro: o céu havia retirado seu favor. A perda do mandato celestial era a justificativa máxima para a rebelião popular e a insatisfação generalizada. Era o sinal de que a dinastia havia perdido seu direito de governar e que um novo líder, agraciado com a aprovação do céu, emergiria para restaurar a ordem e fundar uma nova era. Essa crença profunda imbuiu a história chinesa com ciclos de ascensão e queda. Um governante virtuoso trazia paz e prosperidade, solidificando o mandato de sua dinastia, como visto em eras de ouro. Um governante corrupto ou fraco abria caminho para a desordem, visto como a perda do favor divino. Mesmo os desastres naturais, como secas implacáveis, inundações devastadoras ou fome generalizadas, não eram encarados apenas como catástrofes. Eram frequentemente interpretados como prenúncios sombrios, sinais visíveis da ira celestial e da iminente retirada do mandato, legitimando a insatisfação e alimentando o potencial para a mudança dinástica. Assim, o mandato do céu era a pedra angular que sustentava o edifício do poder imperial, mas também a força que, em última instância, podia derrubá-lo, marcando transições cruciais na longa história da China imperial. A administração deste vasto império repousava sobre os ombros de uma burocracia vasta e complexa. Contudo, diferentemente de sistemas onde a posição era ditada pelo nascimento ou riqueza, a China imperial desenvolveu um método que, em teoria, buscava os mais capazes para governar: o sistema de exames imperiais. Esta estrutura meritocrática representou um pilar central na longevidade e estabilidade do império, permitindo que a administração fosse conduzida por indivíduos selecionados com base em seu mérito, em seu conhecimento e compreensão dos princípios que regiam a ordem social e política, introduzido em suas formas iniciais durante a luminosa dinastia Han. O sistema passou por séculos de evolução e aprimoramento, alcançando sua plena maturidade e sofisticação nas renomadas dinastias Tong e Song. No cerne deste rigoroso processo de seleção estava o domínio dos clássicos confucianos, ou os candidatos, vindos de diversas camadas sociais, dedicavam anos, por vezes a vida inteira, ao estudo profundo desses textos milenares, absorvendo a ética, a moralidade, a história e os rituais que fundamentavam a visão de mundo chinesa e a arte de governar. Passar pelos exames era uma jornada extenuante e competitiva, um verdadeiro teste de intelecto, memória e resistência. Aqueles que logravam sucesso, escalando os diferentes níveis de dificuldade, do local ao provincial, e finalmente ao metropolitano em Shangyan ou Kaifeng, conquistavam não apenas um posto no governo, mas também um status elevado na sociedade. Este sistema era a principal via de ascensão social, uma oportunidade para indivíduos de origens mais modestas, embora o acesso à educação necessária ainda fosse um privilégio. Provarem seu valor e servirem ao império em cargos de influência, ao moldar
educar a classe governante com base no aprendizado e na aderência aos valores confucianos. O sistema de exames unificou o pensamento da elite e garantiu uma continuidade ideológica através das dinastias. Ele criou uma classe de eruditos oficiais, os gentry, que se tornaram a espinha dorsal da administração imperial, implementando políticas, julgando disputas e mantendo a ordem em todo o território. O conhecimento dos clássicos não era apenas um meio para um fim, era a própria base do bom governo, a bússola moral que deveria guiar as ações dos que detinham o poder. O cerne pulsante da China imperial residia em seu intrincado e poderoso sistema de governo central, uma estrutura que evoluiu ao longo dos séculos para administrar um império de proporções continentais. No pináculo estava o imperador, cuja autoridade, embora vasta, era legitimada por um conceito transcendental, o mandato do céu. Essa crença mística e política conferia ao soberano o direito divino de governar, mas também impunha a pesada responsabilidade de manter a harmonia e o bem-estar do povo. A prosperidade e a ordem eram sinais do favor celestial. Desastres e rebeliões poderiam indicar sua perda, prenunciando a queda de uma dinastia para executar a vontade imperial e gerenciar o vasto território. Desenvolveu-se uma burocracia complexa e meritocrática. Longe de ser uma corte de favores hereditários, essa administração era em grande parte preenchida por indivíduos selecionados através do rigoroso sistema de exames imperiais. Desde o Han, mais aperfeiçoado nas eras Tong e Song, este sistema permitia que homens de diferentes origens sociais, exceto as mais baixas, ascendessem a posições de poder com base em seu domínio dos clássicos confucianos, criando uma elite de eruditos leais ao Estado. A estrutura central do governo cristalizou-se em um sistema de 3 departamentos e 6 ministérios. Os 3 departamentos operavam nas altas esferas da formulação e revisão de políticas. Embora seus nomes e funções exatas variassem ligeiramente ao longo das dinastias, sua essência permanecia: um departamento para elaborar decretos, outro para rever as leis e um terceiro para supervisionar sua implementação. Era concebido para introduzir um grau de deliberação e verificação nas decisões imperiais. Abaixo deles, os 6 ministérios constituíam o braço executivo do governo. Cada ministério era responsável por uma área vital da administração imperial. O Ministério do Pessoal gerenciava as nomeações, promoções e avaliações dos funcionários públicos. O Ministério da Receita cuidava das finanças do império, incluindo impostos e tributos. O Ministério dos Ritos supervisionava as cerimônias estatais, rituais, educação e relações com estados tributários. O Ministério da Guerra controlava as forças armadas e a defesa. O Ministério da Justiça lidava com leis, crimes e o sistema judicial. E o Ministério das Obras Públicas era responsável por grandes projetos de infraestrutura, como canais, estradas e palácios. Adicionalmente, o Censorato atuava como um órgão de fiscalização independente, funcionando como os olhos e ouvidos do imperador. Os censores eram encarregados de monitorar a conduta de todos os funcionários públicos, investigar a corrupção e até mesmo criticar o próprio imperador. Embora essa última função exigisse imensa coragem, essa intrincada rede de departamentos e ministérios, supervisionada pelo censorato e alimentada por uma burocracia selecionada por mérito, permitiu que o Império Chinês mantivesse a ordem, cobrasse impostos, construísse grandes obras e projetasse seu poder por milênios. A vasta maquinaria do império, centrada em última instância na figura solitária do imperador, demandava uma vigilância incessante sobre aqueles que exerciam o poder em seu nome, além dos ministérios e departamentos que gerenciavam os assuntos cotidianos do Estado. Existia uma instituição singular, projetada para ser a sentinela constante da probidade oficial, o censorato. Este corpo atuava como o olho e ouvido diretos do imperador, com a missão primordial de monitorar a conduta de todos os funcionários públicos e investigar quaisquer desvios ou atos de corrupção que pudessem minar a autoridade imperial e a justiça no governo num sistema burocrático tão extenso e complexo. A tentação do abuso de poder e a oportunidade para a desonestidade eram desafios sempre presentes. O imperador, mesmo dotado de poder supremo, não possuía a onipresença necessária para supervisionar pessoalmente
cada oficial, em cada província, em cada transação. Era precisamente essa lacuna que o censorato se propunha preencher. Seus membros, os censores, eram teoricamente escolhidos por sua retidão e lealdade, com a responsabilidade de reportar diretamente ao trono. Suas funções iam desde a observação discreta e a coleta de informações sobre o desempenho e a moralidade dos funcionários, até a abertura de investigações formais diante de denúncias ou suspeitas. O poder do censorato não residia na execução de políticas, mas sim na sua capacidade de fiscalização e denúncia. Um censor podia apresentar um memorial ao trono, criticando ações de altos funcionários, ou mesmo propor a destituição de indivíduos considerados inaptos ou corruptos. A mera existência deste órgão, com sua autoridade para investigar e levar suas conclusões diretamente ao imperador, servia como um freio potencial contra a venalidade e a incompetência que poderiam se infiltrar nas fileiras da administração. Eles eram, em essência, os guardiões da integridade do sistema, os defensores da justiça e da honestidade contra as sombras da corrupção. A investigação da corrupção era uma faceta particularmente crucial de seu trabalho. Em um império onde a riqueza e a influência podiam facilmente se converter em suborno e favoritismo, os censores eram a primeira linha de defesa. Eles eram encarregados de desenterrar esquemas ocultos de enriquecimento ilícito, nepotismo ou qualquer outra forma de má conduta oficial. Suas investigações podiam ter consequências devastadoras, resultando na ruína de carreiras e na punição de figuras poderosas, independentemente de seu status ou conexões. Esse escrutínio constante, essa vigilância que se estendia por toda a vasta máquina governamental, era fundamental para a manutenção da disciplina e para a preservação da confiança do povo na administração imperial. Dessa forma, o censorato se consolidou como um pilar essencial da estrutura política imperial. Não era um ministério com responsabilidades administrativas específicas, mas um órgão dedicado exclusivamente à supervisão e à purificação do corpo oficial. Atuando como o vigilante olho e ouvido do imperador, desempenhava um papel vital na tentativa de garantir que o governo operasse com um mínimo de eficiência e justiça, essencial para a longevidade e a estabilidade de um império, que se estenderia por mais de 2 milênios, a própria seiva da vasta nação. O fundamento inabalável sobre o qual repousava o poder imperial por mais de 2 milênios encontrava-se nas profundezas da terra fértil. A agricultura, sem sombra de dúvida, constituía a espinha dorsal, o sustentáculo essencial da economia da China imperial. Longe de ser uma mera atividade de subsistência, era o motor vital que impulsionava o império, alimentando populações que ascendiam a dezenas, centenas de milhões de almas através de ciclos dinásticos. A abundância colhida nos campos ditava a prosperidade do Estado, a satisfação do povo e, em última instância, a própria longevidade da dinastia reinante, através da imensa e diversificada paisagem geográfica do império. Os cultivos primordiais variavam, adaptando-se aos distintos climas e tradições regionais. Nas planícies aluvionares e úmidas do sul, o alimento básico por excelência era o arroz, o grão que formava a base da dieta e da subsistência para as vastas populações daquela metade do império. Deslocando-se para as regiões setentrionais, onde as condições climáticas e do solo se apresentavam de forma distinta, emergia uma paisagem agrícola diferente, centrada principalmente no trigo e no milho, os grãos fundamentais que nutriam os habitantes do norte. Esta divisão geográfica nos principais cultivos ilustra a vasta e interconectada base agrícola que, em sua totalidade, sustentava a unidade e a complexidade do império. O sucesso e a resiliência da agricultura chinesa não eram, contudo, resultados apenas da generosidade natural da terra ou da disponibilidade de água. Eram, em igual medida, um testemunho da engenhosidade humana e de um esforço contínuo de aprimoramento. A história nos fala de inovações em irrigação e técnicas de cultivo, avanços que permitiram um aumento constante na produção. Os detalhes específicos dessas inovações, desenvolvidas ao longo de séculos e por incontáveis gerações de agricultores e administradores, possam ser vastos demais para enumerar. Sua existência é um fato crucial. Foram essas melhorias, acumuladas e disseminadas, que permitiram extrair cada vez mais sustento da mesma área de cultivo
ativo, suportando um crescimento populacional e gerando o excedente necessário para sustentar a vasta burocracia e as empreitadas estatais. Esta busca incessante por métodos mais eficazes foi indispensável para a manutenção do império subyacente a todo este sistema. Agrícola estava a estrutura da posse da terra. A fonte histórica afirma claramente que a posse da terra era predominantemente privada. Isto significa que, em grande parte, a terra cultivável era propriedade de indivíduos, famílias ou grandes clãs, e não integralmente do Estado ou de uma nobreza feudal universal. Embora as nuances desta posse privada, suas variações ao longo do tempo e as interações com o poder estatal fossem complexas, a predominância da propriedade privada da terra moldou profundamente a estrutura social, as relações econômicas no campo e a dinâmica entre o poder central e a população rural. A terra, sob predominantemente posse privada, mas intrinsecamente vital para o império, formou assim a base física e econômica sobre a qual se ergueu e se manteve o extraordinário edifício da civilização imperial chinesa. Era o alicerce fundamental, constantemente trabalhado, constantemente aprimorado, constantemente a fonte primária de riqueza e sustento para a vastidão do império. A vastidão do império chinês demandava redes que pudessem unir suas diversas regiões, facilitando o fluxo de recursos e a integração do domínio imperial. No âmbito interno, essa conexão vital era impulsionada por uma extensa teia de rios e canais. Entre eles, ergue-se a monumental obra do Grande Canal, um feito de engenharia sem paralelo para sua época, cuja construção significativa foi empreendida durante a dinastia Sui. Este titânico projeto aquático ligou as principais bacias hidrográficas do norte e do sul, criando uma artéria central para o transporte de grãos, bens manufaturados e pessoas. Ele não apenas sustentou a economia ao permitir que o excedente agrícola do sul alimentasse as vastas populações e cortes do norte, mas também desempenhou um papel crucial na consolidação do poder central, facilitando a movimentação de tropas e a comunicação através do império. O Grande Canal foi, em essência, a espinha dorsal do comércio interno, um testemunho da capacidade organizacional e da visão dos governantes imperiais em moldar a própria geografia para servir aos propósitos do Estado e da prosperidade. Sua existência garantiu que as diferentes partes do império não vivessem isoladas, mas estivessem integradas em um sistema econômico unificado, enquanto as águas interiores navegavam a riqueza do império. Rotas externas estendiam a influência chinesa por terras distantes. A mais célebre dessas ligações foi a Rota da Seda, uma rede de caminhos que se estendia desde as capitais imperiais, estabelecida de forma significativa durante a dinastia, e serpenteava através de montanhas escarpadas e desertos implacáveis, para conectar a China ao vasto e misterioso Ocidente. Esta rota era mais do que um simples corredor para o comércio, era um canal para o intercâmbio. Sedas, especiarias, porcelanas e outras preciosidades chinesas fluíam para o oeste, enquanto cavalos, lã, ouro e novas ideias viajavam para o leste. O fluxo de bens era acompanhado pelo movimento de culturas, filosofias e tecnologias, moldando as sociedades em ambos os extremos da rota e nos pontos intermediários. Cidades floresceram ao longo desses caminhos, transformando-se em centros cosmopolitas de comércio e cultura. Metrópoles como Chang'an e Kaifeng, com seus mercados vibrantes e infraestruturas desenvolvidas, serviam como os grandiosos destinos finais dessas jornadas comerciais, onde o coração da China imperial pulsava com os ritmos do comércio global. Através dessas rotas, a China não apenas comercializava seus produtos, mas também projetava seu poder e sua civilização para o mundo, absorvendo influências e reafirmando sua posição como um centro de civilização. A vida na China imperial. Os vastos domínios imperiais não eram apenas campos arados e vilas dispersas. No coração da China antiga batiam metrópoles, colossais centros do poder, cultura e comércio que rivalizavam com qualquer outra cidade no globo de sua época. Cidades como Chang'an e Kaifeng não eram meros aglomerados urbanos, eram em si mesmas pontos focais de uma civilização florescente, irradiando vitalidade e sofisticação. Chang'an, a grandiosa capital
Tong era um testamento à escala e ambição imperial. Sua extensão e população eram inigualáveis, um verdadeiro centro do mundo. Ruas largas e planejadas se estendiam em uma grade ordenada, pontilhadas por imponentes portões e muros maciços que abrigavam milhões. Nestas artérias urbanas fervilhava a vida. Funcionários em vestes coloridas, a caminho dos palácios e escritórios do governo. Mercadores de terras distantes, persas, árabes, indianos, trazendo especiarias exóticas, sedas e ideias novas. Artistas e poetas, buscando inspiração nos jardins e templos serenos. Cidadãos comuns, conduzindo seus afazeres diários em meio ao burburinho constante. Os mercados eram um pulso vibrante destas cidades. No leste e no oeste de Chang'an, os distritos de mercado eram labirintos de barracas e lojas, onde os sons dos vendedores se misturavam aos idiomas estrangeiros e o ar se impregnava com o cheiro de incenso, chá, especiarias e comida cozida, de sedas finas e cerâmicas, delicadas a gado e grãos. Tudo podia ser encontrado ali, no espelho da vasta rede comercial que ligava a China a leste e oeste, norte e sul. Kaifeng, capital durante a Era Song, era igualmente monumental, mas talvez com um foco ainda maior na efervescência econômica. Durante a Revolução Econômica Song, Kaifeng tornou-se um centro de comércio sofisticado, com casas de câmbio, guildas de mercadores e uma vida noturna que impressionava os visitantes. A infraestrutura que sustentava tais populações era notável. Kaunais cortavam a paisagem urbanal servindo como rotas de transporte interna. Sistemas de saneamento, mesmo que rudimentares pelos padrões modernos, eram necessários para gerenciar o lixo de milhões. Arquitetura magnífica, desde os palácios imperiais e templos religiosos até as casas de chá e as pontes elegantemente curvadas, menos adornava a paisagem, refletindo a prosperidade e o refinamento cultural. Viver nestas metrópoles imperiais era estar no centro de um mundo em movimento, uma experiência sensorial e social intensa, um testemunho da grandeza e complexidade da civilização chinesa em seu apogeu urbano. Dentro da vasta tapeçaria da China imperial, a sociedade se organizava em uma estrutura hierárquica rigidamente definida, ecoando a ordem que se buscava replicar do cosmos. No topo desta pirâmide social encontravam-se os gentry, a classe de eruditos oficiais, que em grande parte haviam galgado posições de poder e prestígio através do domínio do conhecimento e do serviço ao império. A Baeksu-Delete formavam-se as camadas mais numerosas da população. A base da sociedade era constituída pelos camponeses, a espinha dorsal econômica do império, aqueles que cultivavam a terra, garantindo o sustento e a riqueza da nação através da agricultura, o motor vital da economia. Seguiam-se os artesãos, mestres em seus ofícios, responsáveis pela produção de bens essenciais e de luxo, desde ferramentas e tecidos até a célebre cerâmica e porcelana que encantavam o mundo. Na camada inferior, embora essenciais para o fluxo de bens, estavam os mercadores, cuja busca pelo lucro era vista, em alguns períodos, com menor prestígio moral comparada à dos eruditos ou camponeses. Apesar desta estrutura aparentemente fixa, a China Imperial, de forma notável para sua época, oferecia um caminho, embora árduo, para a ascensão social. A mobilidade social não era garantida, mas era distintamente possível. E a principal rota para essa mudança de status era o inovador sistema de exames imperiais, introduzido durante a dinastia Han e subsequentemente aperfeiçoado ao longo das dinastias Tong e Song. Este sistema meritocrático representava uma revolução silenciosa na administração pública. Ele permitia que indivíduos de origens diversas, teoricamente até mesmo camponeses, embora a preparação fosse cara e exigente, pudessem ascender a cargos governamentais de alta posição e influência. A seleção Besiva-sei, no mérito acadêmico, medido pelo conhecimento profundo dos clássicos confucianos e pela habilidade em compor ensaios e poesia, passar pelos diferentes níveis de exames. Era uma façanha que demandava anos, até décadas, de estudo rigoroso e disciplina inabalável. Aqueles que triunfavam conquistavam não apenas um cargo, mas também um status social elevado, ingressando na cobiçada classe gentry oficial. Este sistema não apenas fornecia ao império uma burocracia
relativamente capaz e leal, mas também infundia na sociedade a crença de que o talento e o esforço intelectual poderiam, em tese, superar as barreiras do nascimento e da riqueza. Assim, o sistema de exame serviu como um pilar crucial que, ao mesmo tempo, mantinha a ordem e oferecia uma válvula de escape para a ambição e o talento, moldando a dinâmica social do império por séculos. A sociedade imperial Intrinsicamen, estratificada e regida por hierarquias rigorosas, definiu para as mulheres um lugar específico dentro de sua complexa estrutura. Era um lugar predominantemente confinado, determinado por normas sociais que impunham um papel de ampla subordinação. Esta condição não se restringia a meras disposições legais ou decretos formais. Constituía uma expectativa social profundamente enraizada que limitava significativamente suas esferas de influência, cerceava sua liberdade de movimento e, em muitos casos, silenciava sua voz no domínio público. As vidas femininas, para uma parcela considerável da população, em particular nos estratos sociais mais privilegiados, transcorriam primordialmente dentro dos limites resguardados dos aposentos internos do lar, isoladas de forma efetiva das ruas movimentadas, dos mercados efervescentes e da vida pública que delineava o mundo mais amplo do império, e nenhum elemento simbolizava essa reclusão prescrita, esse retiro imposto do mundo exterior de maneira mais profunda ou visível do que a prática do enfaixamento dos pés. Este costume, frequentemente iniciado na infância, era um processo doloroso e debilitante que alterava fisicamente a forma natural dos pés, tornando-os diminutos e deformados. Contudo, sua relevância mais profunda, seu poder duradouro na estrutura social, residia não apenas na restrição física que impingia, mas sobretudo em seu potente significado simbólico. O pé enfaixado ergo sei, como um emblema austero e irrefutável da imposição social de manter as mulheres contidas do restringer. Seu mundo, de limitar drasticamente sua mobilidade física, era uma manifestação viva, uma expressão palpável do anseio por reclusão, espelhando as limitações mais amplas impostas às vidas das mulheres na totalidade da sociedade. A forma resultante dos pés transformou-se em mais do que carne. Ossermor converteu-se em um símbolo poderoso, uma representação visual de um mundo deliberadamente reduzido, de jornadas abortadas antes mesmo que pudessem verdadeiramente começar. Essa prática falava volumes sobre as expectativas projetadas sobre as mulheres na ordem imperial, a expectativa de permanecer circunscrita ao âmbito doméstico, de evitar o olhar público, de encarnar uma forma de quietude e mobilidade que contrastava agudamente com um universo dinâmico, expansivo e frequentemente itinerante habitado pelos homens, o mundo da administração, do comércio, da erudição, da ambição imperial e da guerra. Este costume, profundamente arraigado no tecido social por séculos, reforçava potentemente as barreiras invisíveis que cercavam as mulheres, garantindo que seu lugar permanecesse um de recolhimento silencioso, sua influência confinada em grande parte ao domínio doméstico. Este domínio, vital em sua função, era contínua e sistematicamente considerado distinto e subordinado ao palco grandioso do império, onde a história era visivelmente construída e o poder exercido. O pé enfaixado era, sim, uma afirmação constante, silenciosa e muitas vezes agonizante desse papel restrito, uma representação física das fronteiras que delas não se esperava, ou de fato que elas não estavam fisicamente aptas a cruzar. A reclusão simbolizada não era meramente física, mas uma condição pervasiva que afetava a interação social, a participação econômica e até mesmo as buscas intelectuais, constituindo um aspecto fundamental da existência feminina prescrita. Dentro do intrincada e hierárquica estrutura da sociedade chinesa imperial, em meio à vasta e complexa tapeçaria da China imperial, um berço de efervescência intelectual e artística, emergiram as forças que moldariam a alma e a estrutura desta civilização milenar. Não apenas o poder dos imperadores ou a eficiência da burocracia definiram este império, mas também as correntes profundas do pensamento que guiavam os corações e as mentes de seu povo. Essas correntes convergiram no que ficou conhecido como as três doutrinas: o confucionismo, o taoísmo e o budismo. O confucionismo, com sua ênfase primordial na ética e na educação,
Confução estabeleceu a fundação moral e social do império. Não se tratava apenas de um sistema filosófico, mas de um guia para a vida cotidiana, para as relações familiares e para a governança, seus princípios de respeito, retidão e ordem social. A importância do estudo dos clássicos e a busca pela virtude pessoal como caminho para uma sociedade harmoniosa imbuíram a estrutura burocrática e moldaram o comportamento ideal do cidadão e do governante. Era a cola que mantinha unido o tecido social, orientando desde as cerimônias da corte até as interações no lar. A educação, vista como a chave para cultivar o caráter e ascender na hierarquia social através do mérito, era um pilar central deste pensamento, influenciando profundamente o sistema de exames e a formação da elite governante. Em contraste ou complemento, manifestava-se o taoísmo, que defendia a harmonia com a natureza. Esta doutrina convidava a uma perspectiva mais introspectiva e fluida, buscando o caminho, o Tao, a ordem espontânea e universal, distanciando-se por vezes das rigidezes sociais e políticas do confucionismo. O taoísmo promovia a simplicidade, a espontaneidade e a busca pelo equilíbrio com o ambiente natural e o cosmos. Seus ensinamentos sobre a não-ação, Wu Wei, e a busca pela longevidade e imortalidade ressoavam em diferentes camadas da sociedade, oferecendo uma alternativa ou um refúgio das pressões da vida social e oficial. Sua influência se manifestava na arte, na medicina tradicional, na busca por elixires e em uma visão mais contemplativa da existência. Por fim, o budismo, introduzido da Índia, encontrou solo fértil na China e ganhou força considerável ao longo dos séculos, diferentemente das doutrinas nativas. O budismo oferecia uma perspectiva sobre o sofrimento e a busca pela iluminação ou por uma existência melhor em ciclos futuros. Seus mosteiros tornaram-se centros de aprendizado, caridade e refúgio, a promessa de consolo para as aflições da vida terrena e a esperança de um futuro melhor, através do karma e do renascimento, ressoavam profundamente entre o povo, especialmente em tempos de instabilidade ou sofrimento. O budismo introduziu novas formas de arte, filosofia e práticas religiosas que se fundiram e adaptaram à paisagem cultural chinesa. É crucial compreender que estas três doutrinas não operavam em silos isolados. Elas coexistiram, dialogaram e se influenciaram mutuamente de maneiras complexas. Um erudito oficial podia seguir os preceitos confucianos na vida pública, praticar rituais taoístas para buscar a saúde e o equilíbrio e encontrar consolo espiritual nas promessas do budismo. Essa interação dinâmica criou uma tapeçaria religiosa e filosófica única, que moldou a visão de mundo, os valores, as práticas sociais e as expressões artísticas que definiram a civilização chinesa imperial por milênios, tecendo juntas as fibras da ética social, a harmonia individual com o cosmo e a busca pela salvação espiritual. O confucionismo, mais que uma mera filosofia ou religião, emergiu como a espinha dorsal ética e social da China imperial, moldando profundamente a sua cultura e estrutura de governo, enfatizando a ética, a educação e a ordem social. Seus princípios se tornaram a base sobre a qual a sociedade imperial se equilibrava. A busca pela harmonia, pelo respeito às hierarquias e pelo cultivo pessoal eram centrais, ensonando que a virtude do indivíduo refletia diretamente na saúde da família, da comunidade e do próprio Estado. Durante a gloriosa dinastia, essa escola de pensamento ascendeu ao posto de ideologia oficial do império. Não era apenas um guia moral, mas a própria cartilha para a governança eficaz. O estudo dos clássicos confucianos tornou-se a chave para a ascensão social e política. O renomado sistema de exames imperiais, introduzido pelo Zhang e aprimorado ao longo dos séculos, baseava-se intrinsecamente no conhecimento desses textos. Era através do domínio das lições de Confúcio que indivíduos de diferentes camadas sociais podiam aspirar a integrar a meritocrática burocracia imperial, servindo ao imperador e administrando o vasto território. A influência do confucionismo se estendia por todos os estratos, definindo os papéis sociais, as relações familiares e os deveres cívicos. Promovia um senso de responsabilidade mútua, a piedade filial, o respeito pelos mais velhos e a lealdade ao governante eram virtudes cardeais inculcadas
desde a infância. Essa ênfase na educação como meio de cultivar a virtude e a aptidão para o serviço público cimentou a posição dos eruditos na hierarquia social, mesmo com a coexistência de outras crenças como o taoísmo e o budismo. O confucionismo manteve sua preeminência como o sistema de valores que legitimava a ordem imperial e fornecia o arcabouço para a vida pública e privada. Sua persistência ao longo de mais de 2 milênios testemunha seu profundo enraizamento na identidade chinesa e sua capacidade de adaptar-se, continuando a ressoar na China muito além do fim da era imperial. No vasto e complexo panorama da China imperial, a alma do povo era nutrida por um amálgama de crenças que coexistiam, moldando a cultura e a sociedade, além da ideologia oficial, centrada na ética e na educação, que permeavam as estruturas de poder. Existiam correntes filosóficas e espirituais que abordavam aspectos distintos da existência. Uma dessas correntes, ligada à Terra e seus ciclos, era o taoísmo. Ele defendia uma profunda harmonia com a natureza, não apenas observação, mas a busca por viver em alinhamento com o Tao, o caminho, a força primordial que governa todas as coisas. Em um império de estruturas rígidas e lutas pelo poder, o taoísmo oferecia um refúgio, um convite a olhar para além das preocupações mundanas e encontrar paz na simplicidade, na espontaneidade e na aceitação do fluxo natural da vida. Celebrava a quietude e a busca pela longevidade. Seu apelo residia na promessa de um poder não derivado de decretos imperiais, mas da sintonia com o universo. Era uma força sutil, um contraponto vital à ordem social. Ao lado do taoísmo, emergiu e se espalhou por toda a China imperial uma doutrina vinda de terras distantes, o budismo. Introduzido da Índia, ele encontrou terreno fértil, ganhando força e aderência popular. Seu principal apelo residia na oferta de consolo e esperança. Em meio às incertezas, dificuldades e vicissitudes da história, menos ciclos de ascensão e queda, períodos de paz seguidos por eras de desunião, o budismo apresentava um caminho para transcender o sofrimento inerente à existência. A doutrina do karma, da reencarnação e do nirvana oferecia uma perspectiva que ia além da vida presente, prometendo o alívio das angústias terrenas. Mosteiros budistas se tornaram centros de aprendizado e refúgio espiritual, acolhendo pessoas de todas as camadas sociais e desempenhando papel crucial. Sua mensagem de compaixão e iluminação ressoava profundamente em um povo que buscava significado em um mundo muitas vezes duro. É notável como essas duas doutrinas, Calm Origins e Faces Distinctas, não apenas coexistiram, mas também se influenciaram mutuamente. O taoísmo incorporou práticas budistas, enquanto o budismo na China desenvolveu formas que refletiam sensibilidades chinesas. Juntas, ao lado do confucionismo, formaram a tríade espiritual que sustentou a complexa tapeçaria cultural e religiosa da China imperial, oferecendo diferentes respostas às perguntas fundamentais e provendo caminhos para a harmonia, paz e transcendência em um império de vastidão inigualável. Neste vasto panorama histórico, a busca pela beleza e pela expressão elevou a arte a alturas notáveis, tornando-se uma parte integral da identidade e do esplendor da China imperial. Longe de ser um mero adorno, a arte era um espelho da sociedade, um veículo para a filosofia e uma forma de conectar o indivíduo ao cosmos. Entre as muitas formas de expressão que floresceram, a poesia da dinastia Tong ocupa um lugar de destaque absoluto, sendo justamente considerada um tesouro literário de valor incalculável. Milhares de poemas foram compostos, cada um oferecendo um vislumbre da vida na corte, das viagens, da natureza ou das profundas emoções humanas. Esta vasta coleção poética, rica em imagens e sentimentos, não apenas divertia e instruía, mas também moldava a sensibilidade e a visão de mundo das gerações. A poesia Tong, com sua forma refinada e conteúdo universal, permanece como um pilar da literatura mundial, um legado vivo que atesta a sofisticação cultural daquela era. A pintura, por sua vez, encontrou na paisagem seu tema mais sublime, produzindo obras caracterizadas por uma beleza deslumbrante. Os artistas buscavam capturar não apenas a aparência externa da natureza, mas sua essência espiritual e sua energia vital. Montanhas escarpadas,
emergindo de névoas místicas rios, serpenteando por vales tranquilos, árvores retorcidas, desafiando os elementos menos cada elemento natural era retratado com reverência e precisão. Estas pinturas não eram apenas representações, eram convites à contemplação, portais para um refúgio de paz e harmonia em meio às vicissitudes da vida. A mestria técnica se unia a uma profunda sensibilidade filosófica, resultando em obras que continuam a inspirar admiração pela sua beleza e profundidade e, elevando-se acima da mera escrita utilitária, a caligrafia era reverenciada como a mais pura das formas de arte. A beleza do traço, a composição dos caracteres, o ritmo e a fluidez da tinta sobre o papel eram estudados e praticados com devoção. A caligrafia era vista como uma disciplina que cultivava o caráter, um meio de expressar a personalidade e o estado de espírito do calígrafo. Era uma arte que unia intelecto, emoção e destreza manual. E seu domínio era essencial para o estudioso e o oficial, conferindo status e prestígio. Cada ideograma, cuidadosamente formado, era uma obra de arte em si, carregando séculos de história e significado cultural. Juntos, a poesia, a pintura de paisagem e a caligrafia representam o ápice da expressão artística na China imperial. Legados que continuam a enriquecer o mundo com sua beleza e sabedoria perenes. A China imperial, um vasto palco de história e civilização, não se notabilizou apenas por seus avanços políticos ou tecnológicos, foi, também, um berço de grande efervescência intelectual e artística. A arte chinesa, em suas múltiplas formas, atingiu alturas notáveis, refletindo a profundidade e a sofisticação de uma cultura milenar dentro deste panorama de contribuições culturais notáveis. Destaca-se uma forma de arte que viria a simbolizar a excelência chinesa no mundo, a cerâmica e, mais especificamente, a porcelana. Este não era um mero artesanato, era, segundo a fonte, uma forma de arte altamente desenvolvida, um testemunho da habilidade e da criatividade dos artesãos e artistas imperiais. Durante a dinastia Song, um período já reconhecido por seus avanços, a arte floresceu. O imperador Huizong é citado como um patrono das artes, sinalizando o apoio imperial a essas atividades criativas. Foi sob a dinastia Song que a cerâmica alcançou novos patamares de refinamento. Exemplos proeminentes dessa era são as peças, conhecidas como Celadan ou Jade Vítreo, cuja beleza sutil e esmaltes de tonalidades complexas capturavam a estética da época e demonstravam um domínio técnico impressionante na produção cerâmica. A arte da cerâmica Song não era apenas uma expressão de beleza e serenidade, uma contribuição significativa para o legado artístico da dinastia. A jornada da cerâmica e da porcelana continuou a evoluir com a transição entre as dinastias. Após a dinastia Yuan, a dinastia Ming restaurou o governo nativo chinês, marcando um novo ciclo na história imperial. Sob os Ming, a arte da porcelana atingiu outro pico de desenvolvimento e reconhecimento global. É desta era que emergem as icônicas peças de porcelana azul e branca. Esta técnica, com seus intrincados desenhos em pigmento de cobalto sob um vidrado transparente, tornou-se sinônimo de porcelana chinesa, cobiçada em todo o mundo. A produção de porcelana durante a dinastia Ming demonstrou não apenas a continuidade da excelência técnica, mas também uma expansão na escala e na variedade, solidificando o status da China como a principal produtora de porcelana fina. Assim, a cerâmica e a porcelana, do jade vítreo de som ao azul e branco de Ming, representam uma forma de arte altamente desenvolvida que exemplifica os notáveis avanços culturais da China imperial e sua grande efervescência artística. São legados tangíveis de um império que valorizava a beleza e a inovação, e cujas criações artísticas continuam a ser admiradas séculos depois, além das alturas alcançadas nas artes e no pensamento filosófico. A China imperial forjou um legado duradouro no campo da inovação. Esta civilização milenar não apenas moldou seu próprio destino, mas também lançou as bases para transformações globais que reverberariam por séculos. Foi neste vasto império que surgiram invenções de magnitude sem precedentes, sementes de progresso
progresso que germinariam em diferentes cantos do planeta. Entre as inúmeras contribuições da China para o avanço humano, um quarteto de invenções se destaca, reconhecido por seu impacto revolucionário: o papel, a imprensa, a pólvora e a bússola. Conhecidas coletivamente como as 4 grandes invenções, elas representam um ápice do engenho chinês e um testemunho da capacidade desta civilização em transcender as barreiras do conhecimento e da prática. O desenvolvimento destas tecnologias não foi um mero acaso, mas o fruto de séculos de experimentação, observação e aplicação prática. Desde a busca por materiais de escrita mais eficientes, até a necessidade de ferramentas para a navegação e a guerra. A sociedade imperial incentivou um ambiente fértil para a criatividade e o aprimoramento técnico. A mera menção destas invenções evoca imagens de bibliotecas repletas de conhecimento acessível, de viagens marítimas que conectaram continentes distantes e de novas formas de defesa e ataque que alterariam para sempre o curso dos conflitos. Elas foram vetores de mudança, permitindo a disseminação de ideias em uma escala jamais vista, abrindo novas rotas para a exploração e o comércio, e redefinindo o poder militar. Compreender o legado da China imperial exige reconhecer o papel fundamental que estas inovações desempenharam. Elas não são apenas curiosidades históricas, mas marcos que impulsionaram a humanidade em direção a novas eras, demonstrando a profunda e muitas vezes subestimada influência que o leste teve sobre o oeste. Adentramos agora no universo destas invenções que, nascidas sob o céu do império, se tornariam pilares do progresso global, começando pela revolução na comunicação escrita no vastíssimo panorama da China imperial. A revolução não se deu apenas nos campos de batalha ou nos palácios de poder, uma transformação silenciosa, mas profundamente impactante. Germinou nas oficinas e nas mentes inventivas, as inovações que mudaram para sempre a forma como o conhecimento era registrado e disseminado antes do papel. A escrita na China dependia de materiais pesados e caros, como tiras de bambu ou seda. A criação do papel durante a dinastia Han representou um salto monumental. De repente, tornou-se viável produzir um material de escrita leve, durável e, crucialmente, muito mais acessível. Essa invenção não apenas facilitou o trabalho dos escribas e dos burocratas do vasto império, mas também abriu as portas para uma proliferação sem precedentes de textos, registros oficiais, obras literárias, tratados filosóficos e manuais práticos puderam ser produzidos em volumes muito maiores, armazenados de forma mais eficiente e transportados com mais facilidade. O papel, por si só, foi um catalisador para o florescimento da cultura e da administração imperial. Mas a revolução não parou por aí. A China imperial também foi pioneira em métodos de impressão, um passo lógico e transformador que amplificou o impacto do papel. Inicialmente, a xilogravura permitiu a reprodução de páginas inteiras a partir de blocos de madeira entalhados. Posteriormente, desenvolveram-se os tipos móveis, onde caracteres individuais podiam ser rearranjados para compor diferentes textos. Essas técnicas de impressão possibilitaram a produção em massa de livros e documentos. O conhecimento, antes restrito aos poucos que podiam pagar pela cópia manual ou que viviam perto de grandes bibliotecas, começou a se tornar mais disponível. Isso impulsionou a educação, facilitou a padronização de textos clássicos essenciais para o sistema de exames imperiais e permitiu a rápida disseminação de novas ideias e informações através do império. A invenção do papel e o desenvolvimento da imprensa, trabalhando em conjunto, criaram as condições para uma sociedade mais letrada e informada, solidificando a base cultural e administrativa que sustentou a China imperial por séculos. Em meio à florescente criatividade que marcou a China imperial, especialmente durante os períodos de maior dinamismo cultural e científico, emergiram inovações de tal magnitude que redefiniriam o curso da história humana em escala planetária. A China, uma civilização que se distinguia por sua profunda busca por conhecimento e aperfeiçoamento, presenteou o mundo com legados tecnológicos de impacto incalculável. Entre esses legados, 2 se destacam por sua capacidade de alterar fundamentalmente a guerra e a exploração, transformando a forma como as sociedades interagiam e como os limites do conhecido podiam ser expandidos.
Um desses pilares da engenhosidade chinesa é a pólvora, nascida dos experimentos e da curiosidade intelectual da dinastia Tong. Primeiramente compreendida talvez em contextos que não vislumbravam seu potencial mais destrutivo, essa substância singular logo revelou suas propriedades mais poderosas. Sua adaptação para fins militares, um desenvolvimento que ocorreu dentro das fronteiras do Império, conferiu novas e terríveis ferramentas ao arsenal da guerra. A pólvora, uma vez dominada e transformada em instrumentos bélicos, representaria um divisor de águas nos conflitos, alterando estratégias, táticas e a própria escala da violência organizada. Sua influência, partindo da China imperial, se espalharia gradualmente, remodelando campos de batalha em continentes distantes, forjando um novo paradigma no teatro da guerra e definindo o poderio militar das nações que a dominassem paralelamente a essa força transformadora na Terra. Outra invenção chinesa apontava para a expansão sobre as águas e a conquista de novas rotas. A bússola, um instrumento que se baseia no magnetismo natural da Terra para indicar direções. Embora talvez conhecida em formas rudimentares anteriormente, foi adaptada e refinada para a navegação durante a vibrante dinastia Song. Este avanço, aparentemente simples, liberou a navegação marítima das limitações impostas pela observação celestial ou pela familiaridade com a costa. Com a bússola, os marinheiros chineses, e eventualmente os do mundo todo, puderam traçar rotas com maior precisão e confiança em mar aberto, desbravando oceanos e conectando terras distantes como nunca antes. A bússola, nascida da sabedoria chinesa, tornou-se a companheira indispensável dos exploradores e mercadores, tecendo novas redes de comércio e intercâmbio cultural através dos mares e expandindo os horizontes da civilização. Ambas as invenções, a pólvora e a bússola, atestam a genialidade da China imperial. Elas são testemunhas silenciosas de um período em que a busca pelo conhecimento e a inovação floresceram, legando à posteridade instrumentos que em suas aplicações mudariam para sempre as relações entre os povos e a compreensão do próprio globo. A pólvora e a bússola não são meros objetos, são símbolos do impacto revolucionário global que a civilização chinesa foi capaz de gerar. Projeções de seu poder intelectual e prático que ecoariam pelos séculos vindouros, definindo eras de guerra e descobrimento muito além de suas origens, moldando o mundo de maneiras que seus criadores talvez jamais pudessem imaginar. Mais de 2 milênios de história imperial chinesa foram pontuados por eventos de magnitude sísmica, transições que redefiniram os contornos do império e a vida de seus povos. O ano de 221 a.C. permanece indelével, marcando a primeira grande unificação sob o pulso férreo de Shindi Huang. Este ato não apenas forjou um império a partir de reinos guerreiros, mas estabeleceu as bases para um modelo imperial que perduraria. Seguiu-se a expansão sob a vigorosa dinastia, um período que solidificou o domínio chinês sobre vastos territórios, estendendo sua influência para além de suas fronteiras naturais. Contudo, a história imperial é um ciclo. Após a grandiosidade Han, sobreveio um período de profunda desunião. Séculos de fragmentação diluíram a unidade conquistada, um tempo de desafios, mas também de fusão cultural, enquanto diferentes regiões e povos interagiam. A promessa de unidade ressurgiu com a breve mas impactante dinastia Sui. A reunificação restaurou a integridade territorial e permitiu empreendimentos monumentais, como a construção do Grande Canal, uma vital que reconectaria o norte e o sul. O palco estava montado para a dinastia Tong, uma era de ouro de prosperidade, cultura e poder sem precedentes, um apogeu reconhecido por sua abertura e cosmopolitismo. No entanto, nem mesmo o Tong estava imune à turbulência. A rebelião de Anlutan, eclodindo em 755 d.C., código, foi uma ferida profunda, um conflito brutal que marcou o início do lento e doloroso declínio da dinastia. A dinastia Song, apesar de sua notável revolução econômica e avanços tecnológicos, enfrentaria uma ameaça existencial vinda das estepes. As invasões mongóis, culminando na ascensão de Kublai Khan, subjugariam a China, estabelecendo a dinastia Yuan, a primeira vez que toda a China foi governada por uma dinastia de origem não Han. A resiliência, contudo, é uma marca da civilização chinesa. O domínio mongol foi desafiado e, em 1368, a dinastia Ming ascendeu, restaurando o governo nativo. Sob os Ming, a China
olharia para o exterior. As expedições marítimas, lideradas por Zheng He no início do século XV, demonstraram um poderio naval e uma ambição de alcance global raramente vistos antes. A história imperial concluiu seu longo arco sob a dinastia Qing, que em seu apogeu levaria o império à sua maior extensão territorial, antes que novos desafios internos e pressões externas precipitassem seu ocaso final. Em medida que os séculos avançavam, sombras começaram a se lançar sobre o outrora grandioso império. Fatores internos, insidiosamen, minavam suas fundações a partir de dentro. A burocracia imperial, espinha dorsal da administração, via-se cada vez mais corroída. Uma corrupção generalizada espalhava-se por todos os níveis, envenenando a eficiência e a justiça do governo e minando a confiança do povo naqueles que deveriam servi-lo. A incompetência, frequentemente aliada à venalidade, tornava-se um fardo pesado sobre os ombros do império. O descontentamento, fermentado pela má administração e pela opressão, irrompia em revoltas camponesas, alimentadas pelo sofrimento e pela desesperança, surgiam em larga escala, cada uma delas um golpe contra a autoridade central. A rebelião Taiping 1850 a 1864 destacou-se por sua magnitude aterradora. Não era apenas um levante local, mas uma vasta guerra civil que consumiu o império por anos, ceifando milhões de vidas e enfraquecendo severamente a já cambaleante dinastia Qing. O custo humano e econômico dessas insurreições era colossal, drenando recursos e desestabilizando vastas regiões, como se os flagelos humanos não fossem suficientes. A própria natureza parecia conspirar contra o império. Frequentes desastres naturais, como inundações devastadoras e secas prolongadas, exacerbavam o sofrimento da população e levavam a fomes generalizadas. Em uma sociedade onde o mandato do céu justificava o governo imperial, tais calamidades eram frequentemente interpretadas como sinais inequívocos de que o imperador havia perdido a aprovação divina. Essa crença popular enfraquecia ainda mais a legitimidade da dinastia aos olhos do povo, tornando-o mais receptivo aos apelos das revoltas e minando sua vontade de resistir à erosão do poder central. Assim, a decadência se instalava, tecida pela corrupção, pela revolta interna e pelos sinais do céu. O peso da pressão externa começou a se manifestar de forma avassaladora. No século XIX, a dinastia Qing enfrentou o crescente ímpeto das potências ocidentais, ávidas por acesso aos vastos mercados chineses e recursos. Essa tensão culminou em um conflito desolador, as guerras do ópio entre 1839 e 1842, e novamente entre 1856 e 1860. A força militar estrangeira se impôs sobre a resistência imperial. O resultado foi catastrófico para a soberania chinesa. A derrota forçou a China a abrir seus portos ao comércio estrangeiro, sob condições ditadas pelas potências vitoriosas. Estes acordos, conhecidos na história como os Tratados Desiguais, impuseram concessões territoriais, isenção da jurisdição legal chinesa para estrangeiros e tarifas alfandegárias fixas que beneficiavam o comércio externo. Cada tratado assinado, sob ameaça ou após derrota militar, corroía ainda mais a autoridade central e a autonomia do império. A soberania que por milênios residiu no Filho do Céu foi gradualmente transferida, ou simplesmente desrespeitada, por potências estrangeiras que estabeleceram enclaves e zonas de influência dentro do próprio território chinês. Como se não bastasse a pressão ocidental, outro poder ascendente no leste demonstrou a fragilidade militar da China. A Primeira Guerra Sino-Japonesa, travada entre 1894 e 1895, resultou em uma derrota humilhante para as forças Qing. Essa guerra expôs cruelmente a obsolescência militar e a ineficácia administrativa do império em comparação com o Japão modernizado. A derrota não apenas cedeu territórios importantes, mas também serviu como um sinal claro para as potências ocidentais de que o Império do Meio estava fraco e maduro
para a partilha. Incentivadas por essa percepção de fraqueza, as potências estrangeiras redobraram seus esforços para esculpir esferas de influência na China, exigindo mais concessões, privilégios econômicos e até mesmo arrendamentos de territórios. O outrora poderoso império se via encurralado, sua soberania minada por forças externas implacáveis. A vasta tapeçaria da China imperial, tecida ao longo de mais de 2 milênios, aproximava-se de seu ato final sob o peso de fatores internos e externos que corroíam os alicerces da última dinastia. A Qing, a corrupção e a incompetência minavam a eficácia governamental, enquanto rebeliões camponesas em larga escala, como a devastadora rebelião Taiping, sangravam o império e expunham sua vulnerabilidade. Desastres naturais cíclicos, interpretados por muitos como sinais da perda do mandato do céu, aumentavam o sofrimento do povo e minavam a legitimidade imperial. Simultaneamente, pressões implacáveis surgiam do exterior. O imperialismo ocidental, com suas demandas comerciais e militares, forçou a China a abrir suas portas sob coação, resultando nas humilhantes guerras do ópio e na imposição de tratados desiguais que cerceavam a soberania chinesa. A derrota na Primeira Guerra Sino-Japonesa contra um vizinho que a China tradicionalmente via como tributário foi um golpe adicional, revelando a fraqueza militar do império e incentivando outras potências a buscar esferas de influência. Este declínio multifacetado preparou o terreno para o evento decisivo. Em 1911, a Revolução Xinhai eclodiu, um levante que rapidamente se espalhou pelo país, impulsionada por sentimentos anti-Manchu e republicanos. A revolução culminou em 12 de fevereiro de 1912, quando o último imperador, o jovem Puyi, abdicou do trono. Com este ato, 2 milênios de governo imperial, um sistema que viu a ascensão e queda de inúmeras dinastias, unificações e fragmentações. Eras de ouro e períodos de tumulto menos chegaram ao fim definitivo. A China, outrora o centro de um império vasto e milenar, proclamou-se uma república. O ciclo de poder dinástico foi quebrado e uma nova era de incerteza e transformação teve início para a nação chinesa. Assim, a história nos lembra que mesmo as estruturas de poder mais antigas e aparentemente inabaláveis podem ruir quando confrontadas com a erosão interna e a pressão de um mundo em mudança, destacando a importância perene da adaptação e da resiliência diante das forças implacáveis do tempo.